Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou Samuel Sena, da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Eu quero refletir com você sobre o capítulo 19 do livro de Mateus. Aqui nós vamos refletir sobre o reino de Deus nas nossas relações. Nesse capítulo, Jesus ele aborda ensinamentos importantes sobre casamento, renúncia e a verdadeira riqueza no reino de Deus. Esse capítulo nos desafia a viver de forma fiel, sacrificial e com o coração voltado para os valores eternos. Lá no versículo 5 ele vai dizer: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Em primeiro lugar, quero ressaltar com você o valor do casamento. Os fariseus perguntavam a Jesus sobre o divórcio e ele respondeu que o homem deve deixar pai e mãe e se unir à sua mulher para que seja uma só carne com ela. Jesus reafirma o propósito original de Deus para o casamento. Um compromisso de amor, de fidelidade e união. Ele ensina que o casamento não é apenas um contrato humano, mas ele é uma aliança espiritual. Isso nos desafia a valorizar e lutar pelos nossos relacionamentos, vivendo com amor, com paciência e com perdão. E a verdade é que um casamento só dá certo, um casamento só pode ir adiante se entendermos que nós não estamos lá prioritariamente para sermos felizes, mas para fazer o outro feliz. E às vezes a gente casa e a gente começa a vida com o cônjuge e tem muitos que se lembram do seu pai, tem muitos que se lembram da sua mãe, muitos que se lembram de como era viver com eles. E pela saudade, pelo apego e pela ausência de novos problemas que hoje eles têm, eles desvalorizam o seu cônjuge. Dessa forma, deixando o amor, enfraquecendo a fidelidade e abandonando a união. O casamento não é um contrato humano, mas uma aliança espiritual. E ela só pode funcionar se essa aliança for sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, no versículo 14, Jesus nos ensina a humildade das crianças no reino. Jesus dá atenção às crianças que os discípulos tentavam afastar dele. E ele diz: deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós aprendemos que o reino de Deus pertence aos que têm um coração humilde, um coração puro e confiante como o de uma criança, e que devemos viver com a mesma simplicidade, confiando plenamente no cuidado e na provisão do Pai. Nós comentamos sobre isso ontem e isso nunca é um assunto exaustivo. A verdade é que a nossa dependência do Senhor ela precisa ser constante. A sensação que eu tenho é que à medida que os crentes vão crescendo na vida, à medida que a vida vai se equilibrando, à medida que as situações vão aliviando, as pessoas começam a se tornar ou a querer se tornar independentes do Senhor. Mas precisamos ser diariamente como crianças, abandonando a nossa vontade de crescer e viver livre do Senhor, viver livre do seu direcionamento, viver livre do não que muitas vezes o Senhor nos dá. Precisamos abrir mão dessas vontades, porque até mesmo o não do Senhor, ele é didático. Em seguida, nós aprendemos no versículo 21 sobre a riqueza e o coração voltado para Deus. O texto diz que um jovem rico pergunta a Jesus como herdar a vida eterna. E Jesus responde: se você quer ser perfeito, vai, vende os seus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E depois você vem e me segue. Aqui Jesus expõe o coração do jovem que estava preso às suas riquezas. Ele nos chama a renunciar a tudo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. O verdadeiro tesouro está em segui-lo, confiando que ele supre nossas necessidades e nos dá alegria eterna. O texto diz que esse jovem, depois de dizer que cumpria todos os mandamentos, após ele ouvir que ele precisava abandonar as suas riquezas, o texto diz que ele saiu triste. A questão é que Jesus não está dizendo que riqueza é um problema, mas a questão é que no coração desse jovem a riqueza estava tomando o lugar de Cristo. E hoje eu te pergunto, quais são as coisas hoje que se Jesus pedisse para você abandonar, você não abandonaria? Quais são as coisas que se Jesus pedisse para você deixar, você não deixaria? Querido, meu recado para você é que provavelmente são exatamente essas que o Senhor precisa que você deixe. Não porque talvez Ele seja contra elas, talvez não que essas coisas sejam um pecado, mas porque hoje elas ocupam um lugar que não deveriam no seu coração. E eu gostaria de concluir. Em primeiro lugar, nós estamos honrando nossas alianças no casamento, conforme o propósito de Deus. Em segundo, temos um coração humilde e confiante como o de uma criança. E em terceiro, o que nós estamos colocando acima de Deus na nossa vida.
que a gente possa buscar um coração entregue ao Senhor, valorizando as pessoas e os compromissos que Ele nos deu e vivendo com os olhos na eternidade. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por tudo que nós citamos aqui, por todos os versículos lidos. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos direcionar naquilo que nós precisamos fazer. Talvez tem tantas coisas que o Senhor já tem incomodado ao nosso coração para que seja mudado, mas ainda como filhos teimosos, nós insistimos em permanecer no mesmo lugar. Mas te pedimos coragem, pedimos ao Senhor força para que a gente consiga avançar, para que possamos ir além, para que cheguemos ao novo nível de santidade diante de Ti. Em nome de Jesus, amém.